Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resumo Semanal. Nosso quadro, a gente chama algum especialista em segurança da informação para discutir um pouco sobre as pautas que fizeram sucesso, né, chamaram a atenção da comunidade ao longo dessa última semana. No episódio dessa vez, tenho a honra de falar com o Ademir Yuri, que é gerente de segurança da informação do Banco ABC. Antes de mais nada, Ademir, muito obrigado por aceitar o convite para participar dessa edição. A gente sabe que é bem corrida, né, a rotina dos profissionais dessa área, então muito obrigado. Antes de mais nada. Eu que agradeço aí a oportunidade, é sempre um privilégio poder estar, de alguma forma, contribuindo aí com um pouco de informação sobre o tema aí com a comunidade. Show, Ademir. Então, bom, vou começar com a primeira pauta que eu separei aqui para a gente discutir. Legal. O NIST, né, o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia, nessa última semana, ele finalmente, né, removeu de sua lista de recomendações o uso do algoritmo criptográfico SHA-1, né, que foi o primeiro e mais proeminente algoritmos de hash que se popularizaram na segurança cibernética. Exato. Que isso significa na prática para o mercado, né? Esse algoritmo, ele ainda é usado, a gente sabe que, infelizmente, muitos softwares, muitos sistemas ainda usam protocolos, algoritmos antigos. Uhum. Então, qual é a amplitude do uso desse algoritmo e o que isso significa, né, para o mercado a partir de agora? É, Primeiramente, a gente precisa olhar, né, que vamos dizer assim, formalmente, o Shaolin, né, que a gente costuma dizer no mercado aí. Ele foi criado em 1995, né? Então, datando a época de que ele foi criado, imagina como esse hash aí não é amplamente utilizado em diversas soluções de mercado, né? Então, ou seja, até a própria NIST, se a gente observar, ela adotou um roadmap para descontinuidade, né? Que vai até, salvo engano, 2030, né? Porque sabe que foi largamente utilizado esse hash aí. Então, eh, mediante a esse fator, é importante que as empresas, né, as pessoas que utilizam esse método de hash, iniciem o processo, né, de identificação onde estão utilizando e tracem aí um planejamento para substituição para a versão 2 ou 3, né, quando for possível de ser aplicado, né? É importante sempre também tentar observar nesse roadmap que sempre deve avaliar qual é a superfície das aplicações, né? Então, fazer um trabalho das mais expostas a menos expostas para conduzir e diminuir a superfície de ataque, né? Utilizado em cima desse hash. A grande questão hoje com relação a esse tipo de hash é que, assim, antigamente, né, para você ter unidades computacionais, você dependia de hardware físico, né, de investimento em hardware. Hoje, com a computação em nuvem, né, está muito mais disponível as unidades computacionais. E isso prova que, para quebrar algumas coisas, nós precisam de computadores quânticos hoje em dia para conseguir quebrar algumas questões de algoritmos aí utilizados, né? Então, assim, é importante, uma agência dos Estados Unidos já declarou que vai descontinuar a utilização. Então, é importante que o mercado, que se baseia geralmente em padrões governamentais, comecem a fazer essa avaliação da sua utilização e um planejamento para fazer a migração e alteração.
Perfeito, entender. Bom, próxima pauta ia ser um pouco repetitiva, porque a gente já falou sobre esse assunto aqui no resumo semanal, mas preciso trazer de volta porque foi um incidente bastante preocupante, né? Então, nessa semana foi identificada uma campanha maliciosa que, enfim, né, criminosos cibernéticos bombardearam uma série de repositórios de softwares de código Linux, softwares open source. Foram mais de 144 mil pacotes maliciosos publicados em várias bibliotecas, na PyPy, na NPM, no NuGet. E assim, a gente sabe que isso está virando realmente uma tendência no mundo do cybercrime, que é o envenenamento de repositórios open source. Mas eu acho que a gente nunca teve um episódio tão emblemático assim, onde tantos pacotes maliciosos foram publicados em tantos repositórios ao mesmo tempo, né? Em questão de poucas horas, né? Ficou até difícil ali você esquivar para você que é desenvolvedor. É a automação do ataque, né? Aí Exatamente. consegue colocar uma automação e ganhar bastante volume aí nesses ataques, né? Para usuários finais, né? A dica aí é sempre usar pacotes de repositórios confiáveis. Ah, tá bom, mas eles envenenaram aí, né? Repositórios confiáveis. Infelizmente, né? Mas, falando agora um pouco da questão corporativa, e se esbarra em uma questão muito importante, que é a forma hoje, né, de fazer desenvolvimento de software, de produtos, né, com build blocks, reaproveitando porções de código, reaproveitando bibliotecas ou frameworks ou componentes de terceiros, né, para ganhar agilidade no desenvolvimento, né? Então, para as empresas, né, é importante que elas possuam e invistam em uma esteira de desenvolvimento seguro, né, e que inclua aí, fora a capacidade de análise aí, SAST, DAST, né, a avaliação SCA, né, que justamente é a avaliação que permite que esses repositórios, essas porções, frameworks de terceiros, sejam validadas quanto a diversas vulnerabilidades já identificadas, né? Para que você, por exemplo, uma aplicação sua, interna da sua empresa, que você fez o reaproveitamento de um componente, de uma biblioteca terceira aí, que foi envenenado, você está trazendo isso para dentro da sua aplicação, né? Então, eu acho que aqui é importante cada vez mais as empresas investirem em uma esteira de desenvolvimento segura, né? Ampliar um pouco as suas avaliações, tanto na qualidade de código, na análise de SAST e DAST, incluindo aí o SCA, é muito importante para que se previna, aí vamos dizer, uma lateralidade de ataques provenientes aí desses envenenamentos dessa biblioteca. Acredito que isso não vai parar por aqui, tá? Mas cada vez mais, até porque a dinâmica do mundo tem mudado com relação à utilização de open source, de comunidades, então é um caminho encontrado para distribuição em larga escala, né? Então esse é o ponto. Quando você, o ataque, né? O atacante ele vê uma maior possibilidade de abrangência de chegar ao maior número de pessoas, é ali que ele vai, né? Eu costumo dizer que qual é a taxa de atratividade de se fazer o processo de ataque. Se ele for premiar uma pessoa, não é interessante. Você colocar milhares de pessoas, ele passa a ser super interessante. E aí eles investem muito. Não é só tempo, é dinheiro também. Esses grupos são extremamente organizados e infelizmente,
eles não têm que passar por processos empresariais para conseguir as coisas, eles conseguem isso de uma forma meio que mais lean, e aí a velocidade de execução deles geralmente são superiores a velocidades empresariais no combate das ameaças, infelizmente. Veja, é muito bem colocado, né? Inclusive a gente sabe que, infelizmente, muitos desenvolvedores ainda usam APIs e bibliotecas e simplesmente encontram um repositório qualquer. Então, às vezes, é uma API que, não sei, foi abandonada há anos, não é só porque faz a função que ele precisa, e vai lá e coloca no crédito dele, né? Mas eu queria te um pouquinho esse assunto, te perguntar, né, fazer uma provocação aqui. O GitHub, por exemplo, né, que acho que é a maior plataforma de repositório open source do mundo, já percebeu, né, essa tendência de ataques de supply chain e está adotando uma série de medidas para tentar mitigar esses problemas, né? Então, até o final do ano que vem, todo mundo vai precisar usar autenticação de dois fatores para impedir, né, de evitar a invasão de contas. Ela, enfim, está implementando uma série de ferramentas de scan de repositórios. Você acha que esse tipo de iniciativa deveria ser, não vou dizer copiada, mas enfim, deveria ser levada também para outros repositórios para ajudar o desenvolvedor a não cair nessas armadilhas, nessas pegadinhas, vamos dizer assim? Eu acredito que toda ação que visa proteção, né, e a segurança, são ações bem-vindas, tá? Claro que, ao meu ver, de até forma tardia, o GitHub está tomando algumas ações, né? Porque é inerente a quando o cara começa um projeto, né? Ele visa entregar praticidade, né? E muitas vezes essa praticidade, ela não está muito relacionada em aspectos de segurança, né? Às vezes esses aspectos de segurança, eles foram não negligenciados, mas colocados em um segundo momento a serem observados, né? Porque a ideia era tornar o Git um grande repositório, e o que ele que se tornou, né? Então hoje, partindo sempre do conceito que o cara começa uma comunidade, começa um programa open source, e aí depois ele começa a vender programas pagos de suporte, etc e tal, porque no fim do dia, a rentabilização de uma empresa é necessária, né? Mesmo então, assim, aí eles começam a ver que, para ofertar um produto, eu acho que como qualquer empresa que oferta um produto ao público, tem que pensar em dispositivos e mecanismos de segurança. Não tem como. A segurança hoje, ela não é sob o aspecto de restrição, ela é um habilitador ao negócio hoje, né? Então é importante que ela caminhe, eu digo até porque de forma tardia colocar esses mecanismos aí no Git, é porque hoje nós temos um conceito bem fundamentado que segurança by default, segurança por padrão, né? Então, ou seja, já na constituição de um produto, segurança tem que estar ali já analisando, indicando os melhores caminhos, os requisitos não funcionais, né? Então tem que estar já na constituição do produto, é parte, né? Não entra depois. O depois, o que eu quero dizer é que fazer segurança depois, ela é muito mais custosa do que se ela entrar no início de qualquer produto, seja ele um open source, que futuramente vai ter alguma questão de oferta às empresas, né? Porque tem muita empresa que começou a usar a parte de comunidade, depois precisa de um suporte, precisa de uma coisa mais fechadinha, e eles passam a ofertar esses produtos. Então é primordial que a constituição de segurança seja desde o princípio, né? Mas te respondendo, eu acho que os outros repositórios devem trabalhar sim nos aspectos de segurança, porque apesar dos disclaimers, né, da utilização, que eles não se responsabilizam por XYZ, né, que se a gente lê lá que fala assim, pô, não vou nem usar isso aqui porque
não dá, né? Eh, Eles vão começar a perder a aderência, né? Pô, isso aí tá frágil e tal, e aí eles vão muito mais em perder aquela massa de usuários, né, que gera um impacto para eles enorme. Avenir, só para terminar o resumo da semana, a gente teve uma notícia relacionada ao a gangue de ransomware como serviço Cuba. É, eles fizeram, né, eles usaram drivers legítimos assinados por participantes do programa Microsoft Hardware Developer, Uhum. justamente para, né, o ransomware deles não ser detectado por soluções de segurança e passar despercebido. E assim, eu gostava que ransomware é uma das principais ameaças da atualidade. A tendência, infelizmente, é que esse tipo de ameaça só cresça, só se torne mais complexa e mais eficaz para os criminosos. Uhum. Mas o uso de drivers legítimos, né, assinados por grandes empresas, está se tornando cada vez mais comum, né? Então, dessa vez a gente teve esses drivers da Microsoft. Recentemente, outro grupo também usou drivers da NVIDIA. Você acha que essa tática, ou aquela tática que vai começar a ser usada agora em 2023 para fazer com que os ransomwares ultrapassem, né, as barreiras de segurança que a gente usa nos nossos sistemas corporativos? Vamos lá. Quando a gente lê essa notícia, a gente pode entender que ela é mais uma notícia de ransomware, né? Eh, Aí nesse cenário atual, hoje aqui da América Latina, é um absurdo o volume de ataques de ransomware, né? Mas a gente precisa olhar com mais detalhes essa notícia, porque ela nos traz à tona alguns outros aspectos importantes a serem observados, né? Um é que eh, nós estamos hoje já na geração 6 de ataque cibernético. Então a gente passou de alguns caminhos de gerações de ataques, né, cibernéticos, e hoje nós já estamos na geração 6. Então, esses ataques hoje, né, principalmente os que envolvem ransomware, são ataques hoje humanizados, né? Porque esses grupos, né, eles conseguem é, investimentos e conseguem encontrar bastante tecnologia para fazer estudos dessas tecnologias de segurança, para explorar essas vulnerabilidades e ver como é que eles vão conseguir melhor colocar esses ataques nas instituições. Então, eles percebiam antes que ataques, né, em larga escala, bots, sensibilizavam dispositivos ou mecanismos de segurança, né, e aí eles eram barrados, eles passam agora a fazer ataques humanizados, ataques persistentes, ataques que talvez uma empresa vai entender que o ator de ameaça já está na empresa dele há meses, até que ele consiga lançar o processo de ransomware, né? Porque ele foi permeando, fazendo deslocamentos laterais, escalando privilégios, até que ele fala, pô, agora é o momento, eu vou fazer a distribuição em larga escala aqui desse ransomware, e aí eu vou parar toda a empresa dele, né? E aí é onde eu vou pedir esse resgate aí, né? O fato é que anteriormente estava se violando drivers, né, validados pela Microsoft de empresas terceiras. Agora o cara conseguiu violar um driver da própria Microsoft, né? Então, assim, é ligeiramente diferente, né? Uma coisa é eu confiar em um desenvolvedor terceiro que eu vou imputar no meu sistema operacional. O outro é eu conseguir violar um driver que está diretamente ligado ao kernel da minha máquina. Ou seja,
privilégio total na máquina, né? Então assim, o que ele consegue é simplesmente, quais são os mecanismos de defesa hoje colocados, por exemplo, em um notebook? Você tem um antivírus ou um EDR, você tem alguma solução, o cara vai conseguir desligar aquilo. Ele vai conseguir fazer deslocamento lateral sem que seus dispositivos de segurança façam essa identificação, né? Então isso é muito importante. Fato também que isso vai gerar, para as áreas de tecnologia, processos de atualização de patching, né? Que a gente sabe que é muito oneroso, né, para você cumprir todo o programa de patch, de novos releases de segurança em estação de trabalho, servidores, porque você tem que fazer paradas ligadas às janelas de negócio, etc e tal, para você conseguir fazer essas correções, né? Até porque, vamos dizer assim, o contorno usado pela Microsoft só vem default na nova versão do Windows, né? As versões anteriores, elas vão depender de atualizações. E aí, a gente sabe que tem um grande gap aí das atualizações saírem e as empresas conseguirem implantá-las. Então, esse delta é uma janela de oportunidade, né, para a colocação desses ataques aí, diria até que sem precedentes, né? E a gente observa que o ransomware hoje na América Latina, você não precisa nem ler notícia, é só você ver quanto hoje está seguro de cyber, né? Então você fala, opa, mas por quê? Não, porque teve diversos eventos aí que encareceram agora o número de seguro. Então a gente vê por aí, não precisa nem ficar lendo notícia, é no bolso mesmo, a hora que você vai parar para fazer um seguro de cyber, vai você ver quanto que tá isso hoje. Então, eu acho que basicamente isso é essa questão dessa violação aí da Microsoft, tem que, não só pela informação, mas tem que gerar à tona outras questões situacionais que a gente tem que começar a observar, né? A gente tem que conseguir ser mais ágil em alguns processos, para que a gente consiga, no mínimo, lutar de igual com esses vetores de ataques externos. Perfeito, Ademir. Pessoal, esse foi o nosso resumo semanal com Ademir Yuri, do Banco ABC Brasil. Ademir, queria novamente te agradecer pela oportunidade, foi um bate-papo muito interessante, gostei muito dos seus insights. Então, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço a todos, obrigado novamente pela oportunidade. Estou à disposição caso queiram fazer mais papos assim. A gente sempre fica muito feliz em poder ajudar aí a comunidade. E não se esqueçam, caso você ainda não seja membro do Movimento Cybertech Brasil, torne-se membro do Movimento Cybertech Brasil. A gente tem webinars exclusivos, conteúdos exclusivos para quem é membro, totalmente gratuito. Basta acessar o nosso site, tem aqui na descrição, e se cadastrar. E continue acompanhando o nosso semanal tanto aqui pelo YouTube quanto na sua plataforma favorita de streaming. Então, muito obrigado e até a próxima semana.